Bom, olá meus caros, vamos continuar o nosso curso de graduação, a disciplina eletiva sobre microbiota. Eu espero que vocês estejam gostando do curso, eu sei que é um curso diferente, já falei disso com vocês na sala, né? Essa é a sexta aula, vocês já devem estar se acostumando, então, bom, é a minha primeira, então vocês estão mais experientes do que eu. Então, vou tentar aqui fazer a melhor coisa possível para vocês. Eu sei que muitos não gostaram do excesso do vídeo, da webcam está deixando as aulas muito pesadas, então eu vou esconder minha carinha linda e vocês vão ficar só a maior parte do tempo com os slides e com a voz, tá? E a aula de hoje, vocês já tiveram algumas aulas muito interessantes sobre técnicas para o estudo de microbiota, né? Já tiveram aula sobre microbiota oral e da pele, do trato respiratório, e a aula de hoje é sobre a microbiota intestinal humana. Não é porque é a aula que eu estou dando não, mas é disparada a melhor de todas e a mais interessante, tá? É um assunto extremamente longo, principalmente porque nos últimos anos tem havido um boom assim, de conhecimento sobre a microbiota humana, né? E principalmente sobre a microbiota intestinal, então mesmo, eu costumo dizer isso sempre, mesmo para mim, para outros pesquisadores que trabalham com isso, que são dessa área, é difícil se manter atualizado nesse campo, porque todo mês estão saindo dezenas de novos artigos com novas hipóteses ou com novas histórias sobre a microbiota intestinal e o papel dessa microbiota intestinal na nossa saúde, tá? E se eu fosse falar de tudo isso, eu ia acabar com a memória do meu computador, de vocês, Google Drive, ia estourar o limite de armazenamento do Google Drive, provavelmente, ainda mais porque eu gosto de falar aberto, vocês já me conhecem, né? Então eu vou tentar fazer uma aula assim, bem resumida, mas tocando em todos os pontos principais sobre a microbiota intestinal humana. Eu dividi essa aula em mais ou menos em três partes, acho que eu vou dividir em três partes. A primeira vai ser uma introdução, algo bem geral sobre a microbiota, quem são as bactérias. E agora eu já estou cometendo um ato falho, mas eu me explico mais tarde. Eu falei bactérias, né? A microbiota intestinal não é somente composta por bactérias, como vocês sabem, mas elas são o principal componente ali da microbiota intestinal, então a gente tende a focar só em bactérias, tá? Então hoje eu vou falar muito sobre bactérias, depois vocês vão ter uma aula sobre a microbiota composta por outros micro-organismos ou por vírus, mas hoje eu vou focar bastante em bactérias, tá? Então, como eu estava dizendo, eu vou falar um pouco sobre a composição bacteriana dessa microbiota intestinal primeiro, vou falar sobre alguns conceitos importantes para vocês, que eu acho que todo mundo que quer entender um pouquinho sobre microbiota intestinal deveria entender. Depois eu vou falar sobre o papel dessa microbiota, tá? Principalmente na proteção contra doenças. Claro, tem algumas outras áreas que quando a gente fala de microbiota intestinal a gente não pode deixar de falar, como por exemplo a interface entre a microbiota e a dieta. E no final eu vou falar sobre um assunto mais novo, assim, que está mais quente no momento, que é a conversa entre a nossa microbiota intestinal e o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que é muito interessante, tá? Então vamos lá, vamos parar de perder tempo aqui e vamos começar com essa aula, porque senão, como eu disse, eu vou estourar o limite do Google Drive, né? Bom, como vocês já sabem, a microbiota, de forma geral, ela não é uma coisa estática, paradona, não é aquele bando de bactérias ou de micro-organismos que está ali colonizando o nosso corpo, né? Elas têm um papel, uma função, e na grande maioria dos casos nós não sabemos qual é a função dessa microbiota, a gente ainda está descobrindo isso. No trato gastrointestinal isso não é diferente, tá? A microbiota intestinal, ela é literalmente um órgão, tá? Um órgão metabolicamente ativo. Então eu gosto realmente de imaginar a nossa microbiota como se fosse um fígado, vamos dizer assim, ou um pulmão, sabe? Imagina você tentar fazer retirar o fígado de uma pessoa, retirar o pulmão de uma pessoa, né? Como é que essa pessoa não vai viver? Então, a mesma coisa com a nossa microbiota. Se pudesse retirar
todas as bactérias, todos os micro-organismos que vivem na microbiota intestinal de uma pessoa, o efeito seria tão drástico, tão dramático como, por exemplo, você retirar um órgão vital dessa pessoa, tá? Então, essa microbiota realmente ela é metabolicamente ativa e é considerada como se fosse um novo órgão, né? E ela é tão importante, até pouco tempo atrás, eu acho que muitos alunos já ouviram isso, dizia-se que nós tínhamos 10 a 100 vezes mais células bacterianas na nossa microbiota normal do que nossas células somáticas, nossas próprias células do nosso corpo, né? Que é uma diferença absurda. Na verdade, esse número recentemente foi revisto e aparentemente nós temos ou mais ou menos o mesmo número de bactérias na nossa microbiota intestinal do que nossas células somáticas, ou em torno de 1,5 a 2 vezes mais bactérias, o que, tudo bem, não é 10 a 100 vezes, mas mesmo assim é bactéria beça, gente. E em relação ao número de genes que essas bactérias trazem aí para esse jogo, né? E eu estou falando de genes não redundantes, ou seja, genes não repetidos, a nossa microbiota tem aproximadamente entre 100 a 1000 vezes mais genes, maior diversidade de genes ali na microbiota intestinal do que os nossos próprios genes. Então imagina a capacidade metabólica que essa microbiota traz para o nosso organismo, né? Essa microbiota intestinal ela é maleável, tá? Então ela não é fixa nem ao longo da nossa vida. Tem estudos recentes que indicam que nem ao longo de um dia. Então existe um estudo já publicado que indica que a microbiota intestinal ela se altera um pouco de acordo com o nosso ciclo circadiano, tá? Agora saiu um novo artigo esse ano, se não me engano, esse mês ou no mês passado, falando sobre variações na microbiota intestinal de acordo com as estações do ano, né? Provavelmente isso não acontece muito aqui no Brasil, já que é verão o tempo todo, a gente deve ter uma microbiota intestinal mais adaptada ao calor. Brincadeira. Mas de qualquer jeito, essa microbiota, ela consegue, como eu disse, é maleável, então o nosso trato gastrointestinal é um nicho que sofre constantes alterações, como por exemplo da dieta, né? Do nosso estado de saúde, ou de medicamentos que nós podemos consumir, como antimicrobianos ou quimioterápicos, e essa microbiota tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? E todos esses genes, eles trazem aí para esse jogo, para essa mesa, atividades bioquímicas complementares às nossas atividades bioquímicas, né? Atividades complementares às atividades bioquímicas do hospedeiro, e eu já vou dar vários exemplos disso para vocês daqui a pouco, tá bom? Começar a falar um pouquinho sobre a composição dessa microbiota intestinal, né? A grande maioria dessas bactérias que vivem na microbiota intestinal são chamadas bactérias anaeróbias. Então, vocês provavelmente já ouviram falar de bactérias anaeróbias, né? São bactérias que não gostam de oxigênio, elas não conseguem crescer na presença de oxigênio, não conseguem se multiplicar na presença de oxigênio, por isso são chamadas de anaeróbios estritos, tá? Mas existem algumas bactérias facultativas também, só que as bactérias anaeróbias ganham das facultativas numa proporção aproximada de 100 para 1, tá? Ou seja, 100 células anaeróbias para cada célula facultativa que você encontra ali. Ainda tem bastante bactéria facultativa ali, tá? Mas a maior parte da microbiota é formada por bactérias anaeróbias estritas, tá? E existem alguns filos que são predominantes na nossa microbiota intestinal. E isso é importante, né? Porque existem mais de 50 filos bacterianos descritos na natureza, sendo que apenas em torno de 7, são encontrados na microbiota intestinal. Isso indica uma adaptação desses filos à vida no hospedeiro humano. Tá bom? Os principais filos que nós encontramos na microbiota intestinal são os bacteroidetes e os firmicutes. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre bacteroidetes e firmicutes daqui a pouco também. Então, em torno de 80 a 90% da microbiota intestinal de humanos é formada por esses dois filos, mas nós encontramos também as chamadas proteobactérias, o verrucomicróbio, né? Actinobactéria, fusobactéria, cianobactéria, né? Eu acho que esses são os predominantes, né?
falar de filo é uma coisa meio vaga na minha cabeça. É uma coisa meio... Tem muitos alunos que não compreendem a grandeza do que é um filo bacteriano, né? Então, Firmicutes, por exemplo, é um filo que engloba diversos gêneros de bactérias. Então, os clostrídeos todos estão dentro do filo Firmicutes, né? Os bacilos estão dentro do filo Firmicutes. Os estafilococos, né? Então, parece que é uma coisa pequena, mas não é. Dentro do gênero, dentro do filo Firmicutes ou dentro do filo Bacteroidetes, nós temos dezenas, centenas de diferentes gêneros. Cada gênero desse pode ter dezenas de espécies. Ou seja, dentro do filo Firmicutes, a gente pode estar falando de milhares de espécies diferentes, tá? E quantas dessas espécies estão presentes na nossa microbiota intestinal? Nós não sabemos ainda exatamente esse número, isso é variável de acordo com o estudo, de acordo com o indivíduo, tá? Mas sabemos que são centenas de espécies diferentes. Coletivamente, vamos dizer assim, na humanidade, todos os estudos que foram feitos com microbiota intestinal já foram encontrados até milhares de espécies diferentes presentes na microbiota. Não estou falando de um indivíduo, estou falando coletivamente, tá? Mas dentro de um indivíduo, com certeza, a gente encontra centenas de espécies diferentes, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa, eu falei que eu ia tirar o vídeo de eu falando e acabei esquecendo de fazer isso, então eu vou dar uma pausa, vou tirar e vou checar se a gravação ficou legal, porque como eu disse, é minha primeira vez, eu já volto.